Como que você alinha as expectativas com você mesmo quando você está aprendendo ou desenvolvendo uma nova habilidade? Essa semana aconteceu um fato muito interessante, que foi que eu participei da minha primeira aula de conversação em inglês. E, obviamente, o meu contexto, ele não exige que eu fale inglês, então eu não estou imerso, vamos supor, num universo desse. Porém, eu busco sempre ler e até mesmo ouvir vários podcasts, coisas do tipo, conteúdos em inglês para estimular, para eu poder aprender. Eu nunca fiz cursinho de inglês propriamente, né? Sempre foi por conta própria. Então, isso foi bastante desafiador para mim. Até mandar um salve aí pro Léo, que foi o idealizador do grupo, que começou com essa iniciativa aí, caso ele esteja vendo esse vídeo. E o que acontece? Minha primeira participação, a gente fez uma reunião online e basicamente como que funciona a dinâmica. Durante a semana, no grupo do WhatsApp, é selecionado um assunto, um tema, e aí chega na reunião e a gente conversa sobre o tema, seja vivências pessoais, seja algum conhecimento que a pessoa tenha sobre o assunto que ela queira se expressar, justamente para treinar, né, essa fala. No tema lá específico era sobre inteligência financeira, algo do tipo. E eu lembro que quando a gente começou ali na introdução, todo mundo conversando em português, estava tranquilo, né? A gente estava apresentando a galera e tudo mais. Porém, quando a gente de fato começou a conversa em inglês, o impacto, pra mim foi absurdo, porque eu esperava, já que o Léo, se não estou enganado, ele já mora, se não me engano, 3 anos na Inglaterra. Então eu já esperava dele um certo nível de inglês. Porém, a galera, quando começou a falar, quem começou ali a se manifestar, tava conversando, muito bem. Eu fiquei, caralho, mano, os caras conversam muito já num nível que eu não esperava. Isso, me assustou um pouquinho de início, né? E eu tava vendo o pessoal conversando e eu não conseguia entrar no assunto porque não me vinha palavras pra eu poder desenrolar, sabe? Então, cara, eu não conseguia puxar no meu cérebro. Tava bem desconfortável, só que o que acontece? O ponto que eu quero chegar aqui. Eu tinha as expectativas comigo mesmo muito bem alinhadas de como seria o meu desempenho. Eu não queria ser bom já na primeira aula, já na primeira semana. Eu me imaginei, cara, eu começando hoje a fazer esse treino, e daqui 3 meses, 6 meses, como que vai estar meu nível? Provavelmente muito melhor daqui 1 ano, até mesmo 2 anos, pensando num longo prazo, vamos colocar dessa forma. Isso facilitou para que, mesmo estando desconfortável, vendo o nível da galera, e até mesmo não conseguindo ter um assunto em si, eu sentia que, eu preciso falar, eu tô numa parada que é pra falar. Se eu passar 6 meses aqui, se eu passar 1 ano vindo aqui nos encontros e não abrir a boca, não vai resolver de nada, não vou evoluir em nenhuma parte. Então eu falei, quanto antes eu falar, quanto antes eu me expor, quanto antes eu errar, mais rápido vai ser o meu aprendizado. Então eu resolvi falar em inglês mesmo, do jeito que eu consegui, dizer que eu não consigo encontrar palavras para poder falar sobre esse assunto, para poder entrar na conversa. E a resposta do grupo não foi de um julgamento em si, vamos colocar, foi me estimulando a, de repente, claro, falando que todo mundo entende, cada um já passou por essa fase, mas principalmente de tentando estimular, de repente, para falar sobre assuntos que eu tivesse mais domínio e tudo mais. E isso foi muito bacana, até mesmo me deu uma segurança para que um pouco mais para frente ali na conversa eu até começasse a expressar um pouco mais da minha vivência sobre o assunto, entendeu? E o que é o ponto que eu quero falar aqui? Eu acredito que 2 situações que foram cruciais. Só que antes disso, desses 2 pontos cruciais, eu quero levantar o porquê que surgiu essa reflexão para mim. Foi porque ao final do encontro, teve uma mulher que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela me parabenizou pela atitude de ter me expressado, de ter tentado falar em inglês, porque ela já tinha feito cursinho, estava 3 semanas ali no grupo, se eu não estou enganado, acredito que era esse o prazo que ela disse, e ela ainda não tinha tido a coragem de se expressar ali em inglês, de fazer a tentativa. Isso que me levantou a reflexão, porque eu acredito que 2 pontos que foram muito importantes para eu ter tido a coragem, mesmo estando desconfortável com a situação, mesmo tendo uma pressão social do julgamento que iria acontecer, por o meu nível estar abaixo das pessoas que estavam ali, da maioria, acredito que quase de todos, tá bem abaixo. Então o que foi? Foi eu ter as expectativas muito bem alinhadas comigo mesmo, de que, cara, não adianta, não vai ser bom agora na primeira aula, nem na primeira semana, mas imagina como pode ser os teus resultados se tu manter uma constância no longo prazo. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi a energia ali do grupo,
de não expressar um julgamento, eu não me senti julgado, eu senti que as pessoas estavam me estimulando, inclusive, para que eu pudesse aprender, para que eu tentasse ser melhor, que eles tinham até mesmo um nível de empatia, vamos colocar ali, de, pô, eu já passei por isso, eu sei como é que é essa fase, então tá tudo certo. Eu acredito que ter essa recepção do grupo foi extremamente importante para mim, porque se de repente você tá fazendo uma habilidade, tá desenvolvendo uma habilidade nova, que você literalmente é ruim naquilo, e chega uma pessoa que, cara, de repente te bota para baixo, pode te desmotivar, sacou? Dependendo do grau da pessoa ali de inteligência emocional, vamos falar dessa forma, mas pode ser que ela desmotive, pode ser que ela desista. Então eu acredito que é muito importante tu selecionar o grupo quando você vai desenvolver uma habilidade nova que ela exija essa dinâmica social. Por exemplo, eu falar inglês sozinho seria praticamente impossível, né? Então é muito mais fácil em grupo, porém é um pouco delicado. Por exemplo, essa mulher que falou comigo, que me parabenizou no final da aula, ela revelou pra gente que, pô, tentei fazer nos stories do meu Instagram, porém a galera lá, ela me corrigia num sentido, sabe, que não é, de repente, querendo que tu melhore, de repente é só pra dizer que tu tá errado, sabe? Eu acredito que, mesmo sendo por mensagem, você consegue perceber quando a pessoa está na intenção de te ajudar, de melhorar, e quando ela está numa intenção de repente, só apontar os seus erros. Eu acredito que foi dessa forma que ela se sentiu. Então, talvez tenha desencorajado um pouco mais ela para se expressar ali no grupo. Então, a importância de você ter alinhado as expectativas com você mesmo, quando você vai... Não só quando você vai desenvolver uma habilidade nova, iniciar algo pela primeira vez, ou algo que você não é tão bom e que vai haver uma pressão social. Então, você ter alinhado bem as expectativas com você mesmo e, principalmente, você selecionar muito bem o grupo que você vai estar, que você vai fazer parte, porque, dependendo das pessoas, pode ser que seja mais uma barreira ali para você desenvolver do que propriamente algo que possa te impulsionar a aprender mais e acelerar o seu aprendizado, vamos colocar dessa forma. Então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para você, inclusive deixar aqui um questionamento de como que você se comporta nessas situações em que você sabe que talvez você não tenha uma habilidade e você sabe que você vai ter uma pressão social, um julgamento. Eu acredito que essa é uma boa forma de você, de repente, amenizar o desconforto que você vai sentir e ainda assim ter a coragem de se expressar, a coragem de estar vulnerável ali, de mostrar que, pô, tô aqui para aprender, tô aqui tentando e lá na frente vou colher os frutos. Provavelmente quanto antes você começar, mais rápido você vai evoluir, mais rápido vai chegar no nível de excelência ou de qualidade, vamos colocar dessa forma. Já é? Valeu, tamo junto.